uma história. Eu acredito que a nossa cultura seja muito rica. O Rio Grande do Sul ele é um estado diferenciado por ter vindo muitos imigrantes para cá, trazendo um pouquinho da cultura de cada lugar. E isso é muito bom para nós e a gente acha que isso pode também ajudar as crianças, porque sempre dizem que quem participa do tradicionalismo é uma pessoa diferenciada. Duas versões. Várias danças, cantos, coreografias foram criadas, não que elas tivessem alguma conexão com a história, e sim apenas com a intenção de mostrar para quem não conhecia absolutamente nada sobre o Pampa, sobre o gaúcho, sobre a Revolução Farroupilha, como era a indumentária, como era a roupa, como era o linguajar, que tipo de danças poderia existir naquele período ali. Assim como uma moeda tem duas faces, a história do Rio Grande do Sul e do culto ao gaúcho não pode ser vista apenas como um símbolo cultural. Então a República Rio-Grandense sempre foi equivalente à metade sul do estado, à região do Pampa. O grande objetivo da República era apenas criar uma república que beneficiasse a produção do charque, a criação do gado, em grandes instâncias, com mão de obra escrava. Por mais que a República Rio-Grandense tivesse um ideal liberal de eleições para escolher o presidente da República, socialmente ela nunca foi muito clara em dizer que era a favor da abolição da escravatura, era uma promessa muito vaga para o futuro. Então era uma república bastante conservadora, muito parecido com o que era o Uruguai naquele mesmo período, com o que era a Argentina naquele mesmo período, nada muito diferente disso, mas essa era a proposta da República Rio-Grandense. Mas essa história também precisa ser encarada como uma forma de manter as ideologias e crenças de um grupo, pensamentos que fazem dos gaúchos um povo unido e orgulhoso de seus valores. A gente faz um trabalho no tiquete lá, que é de trem de laço, até para influenciar, além de influenciar, tirar em fim de semana, em vez da criança pensar em ficar na rua, ficar envolvida conosco lá, né? Com isso, o que acontece? Lidam com o cavalo, lidam com animais, né? Têm educação com animais e aprendem e praticam atividade de tiro de laço. Eu acho que o mês de setembro é o ícone da história para todos os gaúchos e gaúchas, porque o 20 de setembro, inclusive, é feriado estadual. Então, é a marca maior, é a marca que realmente fica para todos nós. É uma forma de reverenciar, de acender novamente esse espírito tradicionalista. Estamos vivendo numa época de bastante crise, especialmente financeira, econômica, política no nosso país, mas eu acho que a cavalgada traz a esperança e todo ano se renova isso, e que dias melhores virão, e que a gente possa realmente fazer isso, passar isso para os nossos filhos, passar isso para as novas gerações. A importância do tradicionalismo, para mim, primeiramente é manter a cultura, né? Porque se nós olhar de uns anos para cá, com esses movimentos que nós estamos fazendo, ela está aumentando, porque agrega valores com famílias, pessoas que daqui a pouco nunca imaginavam em ter o seu cavalo, ou a participação, que nem numa cavalgada que nós estamos fazendo. Essa é a vantagem do tradicionalismo, ela abre portas para quem quiser acompanhar, né? Há 181 anos, uma guerra civil mudaria para sempre a forma como os gaúchos encaram seus costumes e valores. A partir de uma ímpia e injusta guerra, como cita o hino do Rio Grande do Sul, o movimento tradicionalista começou o trabalho para perpetuar os ensinamentos dos nossos antepassados. Mas, e se a história que conhecemos não for exatamente como a realidade? A partir de agora, mostramos a vocês os dois lados dessa tradição. Acompanhe com a gente a importância do culto ao tradicionalismo para a criação de uma identidade e como essa imagem idealizada foi construída ao longo dos anos. Meu nome é Renan Silva e começa agora mais um Informativo Repórter. Trago taperas no interior da alma.
com fúnebres silêncios nos arredores. A vida exilou-se com os seus moradores, prenderam os pássaros, suas sinfonias. Tristes margaridas enfeitam os dias, reenlutados, pairam os beija-flores. Também habitam minhas... Dança, música, poesia. O trabalho cultural feito por piquetes, DTGs, CTGs e por todos aqueles que se envolvem com o movimento tradicionalista gaúcho ajuda a criar gerações focadas na história e na cultura, tira crianças das ruas, movimenta a economia. Foi esse espírito que fez Jéssica Thaís Herrera tornar-se a primeira de sua família a participar de um CTG e se tornar a primeira prenda do CTG Tropilha Farrapa. Sempre diz que a base do nosso movimento, da nossa tradição, é as crianças, são os jovens, porque eles sim vão passar para as futuras gerações e se manter vivo. Mas é um trabalho muito árduo, porque a gente vai nas escolas divulgar, não só na Semana Farroupilha, é isso que a gente quer enfatizar bastante, que a gente não é setembrino, como dizem. Nós trabalhamos o ano todo para manter viva essa tradição. Fizemos muitos projetos, eventos, participamos também de muitos eventos em todo o Rio Grande do Sul. Nós, tradicionalistas, viajamos muito para divulgar a nossa tradição, para conseguir mantê-la viva. O trabalho cultural, com foco em danças, música e declamações, é uma forma de preparação das entidades de todo o estado para participarem do Enarte, o maior evento de arte amadora da América Latina. O encontro reúne tradicionalistas de todas as idades em Santa Cruz do Sul, em uma grande celebração da cultura gaúcha. O Enarte, na verdade, começou com o Mobral, que inclusive aconteceu aqui em Lajeado em 1979, e desde lá vem se adaptando e mudando, e agora já fazem bastante anos que está sendo lá em Santa Cruz, que é a 5ª região tradicionalista. É o maior evento artístico da América Latina, assim, amador, e para nós participar é uma alegria muito grande, porque são grupos grandes que vão para lá, que são vistos pelo Rio Grande do Sul. Quero-quero, brinco de princesa, chimarrão. Os símbolos do Rio Grande do Sul representam a manutenção da cultura, a importância do pássaro que guarda os pampas, a flor que simboliza a beleza das prendas, a bebida que une os gaúchos. Eles nos representam, na verdade, né? Não, eles representam para nós, e para nós é poder assim mostrar, ter alguma coisa sólida para mostrar para as crianças e para os adultos o que é a cultura gaúcha. Cada um tem um significado muito importante para a nossa cultura. A chama crioula, outro importante símbolo do movimento tradicionalista, percorreu a galope o Vale do Taquari. Poucos dias antes da Semana Farroupilha, diversas entidades cavalgaram pela região para levar a chama a cavalo para suas sedes. O piquete Armada Nativa, por exemplo, foi a Boqueirão do Leão buscar o símbolo e voltou cavalgando a Lajeado. O piquete surgiu de uma turma de amigos, nós dando uma caminhada de cavalo. Como todo mundo está sempre envolvido desde pequeno na tradição gaúcha, nós optamos em montar um grupo de cavaleiros e o primeiro intuito era mais para nós pegar e sair dar umas passeadas de cavalo. A importância maior, eu acredito que seja dos jovens com a vida de campo, né? Educação e tal. Né? E a importância da chama é cultivar a tradição. Né? Há muitos e muitos anos, muitas pessoas já fizeram isso, passaram por isso. É uma data muito especial, né, para nós todos gaúchos, né, porque tem vários tipos de gaúcho. Tem gaúcho que se prepara só para essa semana, né? E como tem o nosso pessoal aí que se envolve diretamente o ano inteiro, né? Porque está trabalhando com o intuito de ficar segurando essa força que nós estamos montando aí. Relembra muitas as tradições e vai cultivando, né? E influencia muitas pessoas, com certeza. Em outra parte da região, cerca de 130 cavalarianos partiram de Dois Lajados rumo a Nova Brécia, passando por São Valentim do Sul, Vespasiano Correia, Mussum, Roca Salles, Capitão, Travesseiro e Marques de Souza. A cavalgada da região dos Vales ocorre desde 1999, mas em sua primeira edição era chamada de Cavalgada Milênio 2000.
Quem conta essa história é Davi Muscoff, do CTG Caminhos da Serra, de Marques de Souza. Ele é coordenador do Departamento de Cavalgadas da 24ª Região Tradicionalista e também um dos organizadores da Cavalgada Região dos Vales. Vários municípios criaram os seus CTGs em cima da cavalgada. Os CTGs existem porque a cavalgada existe. Existem galpões, não é o nosso caso, construídos porque a cavalgada precisava de um local para pousar. Assim se cria, se cultiva a tradição em toda a nossa região e pelos cavalarianos e entidades que participam. É um dos eventos mais importantes de toda a cultura gaúcha, porque ela traz uma história trazida pelos estudantes, Paixão Cortes e seus colegas lá no colégio, retiraram a centelha da filha da pátria e criaram a primeira chama crioula, criaram o primeiro candeeiro crioulo, criaram a primeira ronda crioula. Eu acho que é isso que se tenta passar para as gerações futuras, trazer a cultura. O que é a cavalgada? É transformar a cultura numa realidade para nós. Cavalgada, dança, símbolos regionais. A imagem do gaúcho tem sido construída ao longo do século XX, usando como base uma guerra que durou quase 10 anos e que teria em sua essência um ideal libertário de defesa da ideologia de um povo. Essa história, porém, não é bem assim. Como explica o doutor em História e professor da Univates, Matheus Dalmas, a origem da Revolução Farroupilha é muito mais econômica e elitista do que o tradicionalismo nos conta. Então, isso começa na década de 40, justamente quando termina a ditadura do Getúlio Vargas. Cada estado poderia ter a sua identidade regional, mais uma vez. E em Porto Alegre foi criado no ano de 48 um Centro de Tradições Gaúchas, o primeiro CTG, que é o CTG 35. Esse CTG foi criado pelo Paixão Cortes, que é um sujeito que colaborou muito para se criar coreografias de danças que pudessem mostrar um pouco da cultura do Pampa, e por um outro intelectual chamado Barbosa Lessa, que havia produzido vários contos e textos a respeito do gaúcho do Pampa. Então o Barbosa Lessa e o Paixão Cortes, com a intenção de divulgar a cultura gaúcha e a história da Revolução Farroupilha para aquelas partes do Rio Grande do Sul que pouco conheciam essa tradição, resolveram criar um CTG para mostrar isso. Então o CTG em Porto Alegre, no ano de 48, tinha a função de mostrar para o porto-alegrense o que era ser gaúcho e o que foi a Revolução Farroupilha. Era uma vez um Brasil recém-proclamado república, o ano 1889. Em todo o país, os ideais republicanos eram exaltados. Criou-se uma data símbolo para mostrar que o Brasil tinha um histórico desse tipo de ideologia. Assim, Tiradentes foi eleito herói nacional e a Inconfidência Mineira passou a ser o grande movimento republicano de luta em um país acostumado com o Império. No Rio Grande do Sul não foi diferente. No início do século XX, intelectuais e políticos pertencentes a uma elite gaúcha resolveram resgatar uma guerra que o Estado havia travado e perdido. Uma luta que não era envolta de nenhum louvor. E ao longo do primeiro ano do conflito do Rio Grande do Sul com o Império conseguiu prender importantes lideranças desse movimento rio-grandense. Entre as lideranças que foram presas estava o Bento Gonçalves, que era um charqueador, pecuarista, militar, liberal. Então uma ala mais radical desse grupo rio-grandense, charqueador, pecuarista, um grupo mais favorável à República, resolveu tomar o controle do movimento e proclamou a República sem consultar os líderes mais conservadores. Naquele momento houve um racha entre as lideranças rio-grandenses, aqueles que eram monarquistas e mais conservadores, apenas com a intenção de escolher o governador do estado, se afastaram do movimento. E aqueles que eram mais radicais e que consideravam importante, interessante, quem sabe criar uma república separada do resto do Brasil, esse grupo se manteve no movimento. A República Rio-Grandense sempre se limitou geograficamente à metade sul do Rio Grande do Sul, aquela região que a gente costuma chamar de o Pampa Gaúcho. É uma região pampiana, aquela em que existe a criação de gado, em que existe o charque. Então a República Rio-Grandense sempre foi equivalente à metade sul do estado, a região do Pampa. O grande objetivo da República era apenas criar uma república que beneficiasse a produção do charque, a criação do gado, em grandes instâncias, com mão de obra escrava,
Por mais que a República Rio-Grandense tivesse um ideal liberal de eleições para escolher o presidente da República, socialmente ela nunca foi muito clara em dizer que era a favor da abolição da escravatura, era uma promessa muito vaga para o futuro. Então era uma república bastante conservadora, muito parecido com o que era o Uruguai naquele mesmo período, com o que era a Argentina naquele mesmo período, nada muito diferente disso, mas essa era a proposta da República Rio-Grandense. A Revolução Farroupilha foi um movimento que nasceu apenas para protestar e reivindicar. Aquilo que começou como uma insatisfação de uma elite pecuarista e charqueadora que estava sofrendo com a concorrência do couro e do charque do Uruguai e da Argentina, acabou se tornando uma guerra civil e uma busca pelo separatismo. Cerca de metade do estado foi dominada por este grupo, mas em Porto Alegre, os farrapos acabaram por se render. Décadas mais tarde, essa história serviria para que se criasse uma cultura gaúcha que nunca existiu de fato. E aí existe uma outra idealização que se criou paralelo à Revolução Farroupilha, mas que se juntaria a ela, que é a imagem do gaúcho. O gaúcho e o rio-grandense não são necessariamente a mesma coisa. Durante o século XIX, gaúcho era tão somente um andarilho do Pampa, um sujeito que não tinha pátria, não tinha lar, que se aproximava muito dos índios Guarani, herdando da comunidade indígena Guarani bastante do linguajar e de adereços. Um sujeito que tinha uma proximidade muito grande com a região espanhola do Pampa, então também falando bastante palavras em espanhol, e que praticava pequenos furtos, que era um sujeito considerado vadio e pouco responsável. Uma imagem, portanto, negativa do gaúcho havia no século XIX. Mas no início do século XX, nessa onda de idealizar um passado republicano do Rio Grande do Sul, os mesmos intelectuais e políticos que criaram uma imagem bonita da Revolução Farroupilha trataram de criar uma imagem idealizada do gaúcho. Ao invés de um andarilho sem pátria, o gaúcho virou o monarca das coxilhas. Ao invés do sujeito que não tinha muita moral e não era muito confiável, o gaúcho passou a ser aquela figura masculina dos pampas que cuidava do gado, da natureza e era o depositário da coragem e da bravura do homem do Rio Grande do Sul, que formou o estado a partir de várias guerras com a região platina ou espanhola na fronteira com o reino espanhol. O gaúcho acabou virando aquela figura que encarnou a formação do estado do Rio Grande do Sul. E os líderes farroupilhas começaram a ser chamados de gaúchos, porque eles também eram do Pampa, eles criavam gado, eles eram charqueadores. Então, Bento Gonçalves, Davi Canabarro, Onofre Pires, Corte Real, Vicente da Fontoura, todas essas figuras que nunca foram chamadas de gaúcho, no início do século XX começaram a ser tratados como gaúchos, ou como homens do Pampa. E aí se criou a idealização do gaúcho e da Revolução Farroupilha. Apesar das diferenças históricas, Matheus Dalmas acredita que essa é uma batalha perdida e que o culto ao tradicionalismo já se tornou a história oficial aceita pelos gaúchos como forma de representar suas crenças e seus valores. Hoje eu diria que a tradição do Rio Grande do Sul é o culto idealizado dessas imagens e não tanto a memória histórica do Rio Grande do Sul. A história não é a tradição do Rio Grande do Sul. A tradição é o culto às imagens idealizadas do gaúcho e da Revolução Farroupilha. Algo que intelectuais, políticos e o CTG contribuíram para que ocorresse. Uma batalha perdida, a gente querer levantar a bandeira de recuperar uma interpretação histórica sobre o gaúcho e a Revolução Farroupilha. A gente até poderia fazer isso e mostrar por A mais B que as coisas não foram exatamente assim. Mas isso não faria a menor diferença, porque a sociedade rio-grandense gosta do culto idealizado que se criou a respeito do gaúcho e esse culto continuará existindo. Não há uma identidade muito racional com esses símbolos, é uma questão mais emotiva. Deu certo, a conexão do estado inteiro com esses símbolos acabou ocorrendo e aí virou a tradição do estado.
Mesmo que o culto ao tradicionalismo tenha sido moldado nas últimas décadas, é inegável a importância cultural do MTG para a criação de uma ideologia gaúcha, uma manutenção de culturas e ideais que movimenta famílias e incentiva a arte. A história é repleta de versões, e aqui mostramos todas elas para que vocês possam interpretar o que é a verdade. Meu nome é Renan Silva e este foi mais um Informativo Repórter. Trago arranha-céus no exterior da alma, com eloquentes fantasmas em seus arredores. A vida distrai-se com os seus predadores, compram-se sombras, suas sinfonias. Há frias flores para alegrar os dias, reofuscados, piscam os vagalumes. Mas eu, Rio Grande, renascerei aos poucos, quero ser eterno, anfitrião gigante, pois sobram gaúchos nos fundões da pampa, versos na pena de um velho poeta, uma cantiga ecoando nas taperas, que até parece que é cepé quem canta.